Marcos Banho é graduado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, onde também obteve o mestrado em Linguística. É doutor em Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo, USP. É professor do Departamento de Linguística da Universidade de Brasília, UNB, onde atua na graduação e no programa de pós-graduação em Linguística. Coordena atualmente o projeto IVEN, Impacto do Vernáculo sobre a Escrita Monitorada, Mudança Linguística e Consequências para o Letramento Escolar. Atua também como tradutor e escritor, com dezenas de títulos publicados entre livros de divulgação científica e obras destinadas ao público infanto-juvenil. Nesta conferência, Marcos Banho falará sobre o tema preconceito linguístico. Hoje nós vamos conversar sobre o preconceito linguístico, um conjunto de ideias que circula pela sociedade em torno da língua, da linguagem, da maneira de falar. Nós precisamos conhecer o preconceito linguístico, saber em que ele se fundamenta para empreendermos o nosso trabalho de ensino e também para democratizar a nossa sociedade. Então a Sol se queimou e ralhou assim. Ara, 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 meus cuidados, pois não falei pra você não dar em cima de nenhuma cunhã, não? Falei sim. Ainda por cima, você brinca com ela na jangada minha e agora estão se rindo um pro outro. Estava muito tristinho, Macunaíma repetiu, pois se você tivesse me obedecido, casava com uma das minhas filhas e havia de ser sempre moço e bonitão. Agora você fica pouco tempo moço, tal qualmente os outros homens, e depois vai ficando mocetudo e sem graça nenhuma. Macunaíma sentiu vontade de chorar, suspirou. Se eu soubesse, o se eu soubesse é santo que nunca não valeu pra ninguém, meus cuidados. Você o que é, mas é muito safadinho, isso sim. Não te dou mais nenhuma das minhas filhas, não. O preconceito linguístico é um conjunto de ideias, mas essas ideias não têm fundamentação científica. Na verdade, nós poderíamos dizer que elas representam mitos, no sentido de que são ideias sem fundamentação científica, uma espécie de superstição, de folclore linguístico, digamos assim, em torno da língua que nós falamos. Então, nós temos que conhecer um pouco dessa mitologia do preconceito linguístico para que nós nos conscientizemos da existência dele, para, em seguida, tentar combater esse preconceito, como todos os outros tipos de preconceito que circulam na nossa sociedade. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Nenhuma língua do mundo é um bloco homogêneo compacto. Toda e qualquer língua viva, falada por seres humanos, apresenta aquilo que nós chamamos de variação. Então, essa ideia de que o português do Brasil é uma espécie de milagre linguístico, porque todo mundo se entende de norte a sul, de leste a oeste, precisa ser revista e combatida. Porque, na verdade, nós temos, além do português, mais de 200 línguas faladas em território brasileiro. O Brasil é um dos países que tem uma grande diversidade linguística no mundo. E, embora o português brasileiro seja a língua da maioria da nossa população, ele apresenta uma grande variabilidade. Essa variabilidade se deve a questões de origem geográfica do falante. Então, em cada região se fala de uma maneira diferente. Tem a ver com a profissão das pessoas, com a faixa etária e, principalmente no nosso caso, com a classe social e com o nível de escolaridade das pessoas. Então, na verdade, esse rótulo de língua que nós aplicamos ao português do Brasil é uma espécie de substantivo coletivo, porque debaixo desse rótulo nós encontramos uma grande quantidade de coisas. Essas coisas são chamadas, na ciência da linguagem, de variedades linguísticas. Então, nós precisamos começar a rever essa ideia do monolinguismo do Brasil. Primeiro, porque nós não falamos só português. No Brasil, existem muitas línguas, como eu já disse. E mesmo esse português, que é a língua da maioria, apresenta muita variação. Essa ideia de que o português é um bloco homogêneo, é uma coisa só, é muito prejudicial para nós entendermos a multiplicidade da nossa cultura e também para nós planejarmos melhor o nosso ensino de língua materna nas escolas brasileiras. Então, a ideia do monolinguismo do Brasil, que sempre foi muito decantado, muito elogiado pelos filólogos com uma perspectiva mais tradicional,
aquela célebre ideia da unidade na diversidade, isso realmente precisa ser revisto, reavaliado e até mesmo criticado para nós partirmos para uma ideia mais ampla, mais moderna da multiplicidade e da diversidade linguística do Brasil. Vamos ver um exemplo dessa multiplicidade que ocorre no português brasileiro. Tá na cara que eles não teve peito para encarar os ladrão. Obviamente, faltou-lhe coragem para enfrentar os ladrões. Este exemplo mostra bem essa diversidade linguística do português brasileiro, principalmente no que diz respeito à variação que existe de uma classe social para outra, de uma idade para outra e também de uma profissão para outra. Antes de mais nada, nós precisamos reconhecer a multiplicidade do português brasileiro. A partir desse reconhecimento, e principalmente do reconhecimento de que todas as formas de falar valem a pena, ou seja, toda maneira de falar tem sua lógica, tem sua razão de ser, podemos construir uma nova visão a respeito da língua. Então, nós precisamos nos conscientizar de que a língua é variável e que ela vai, inevitavelmente, apresentar formas distintas de acordo com a pessoa que está falando, de acordo com a origem social dela, com a sua origem geográfica e por aí vai. Brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem português. Olha, essa ideia de que o brasileiro não sabe falar bem português é uma grande bobagem, digamos assim, né? Não é um termo muito acadêmico, mas de fato é isso, né? Na verdade, essa ideia resulta do nosso passado colonial. Nós achamos que pelo fato de termos sido colônia de Portugal, nós não somos donos da nossa língua. A nossa língua foi emprestada pelos portugueses e que, portanto, eles é que são os donos da língua, eles é que sabem falar a língua corretamente. Mas esse fantasma colonial, digamos assim, precisa ser abandonado e nós precisamos começar a ouvir a nossa língua com os nossos próprios ouvidos, né, e a enxergar a nossa língua com os nossos próprios olhos. Os brasileiros falam muito bem a sua língua materna, porque, na verdade, toda e qualquer pessoa fala muito bem a língua que aprendeu com seus pais, com a sua família, com a sua comunidade. Não existe nenhuma pessoa no mundo que fale errado aquela língua na qual essa pessoa foi criada, na qual ela aprendeu a estar no mundo, na qual ela recebeu os seus primeiros afetos, os seus primeiros sustos, as suas grandes surpresas, a sua cultura. Então, todo e qualquer povo fala muitíssimo bem a sua língua. Essa ideia de que os portugueses falam melhor, como eu disse, tem a ver com esse nosso passado colonial. Nós temos que abandonar essa ideia e, principalmente, reconhecer que a nossa língua, o português brasileiro, que muitas pessoas até já estão propondo que se chame simplesmente de brasileiro, é uma língua original, feita por nós, nos nossos 500 e poucos anos de cultura, com todas as confluências das outras línguas que vieram a ser faladas aqui, né? As línguas indígenas, as línguas africanas, as línguas dos povos que imigraram para cá a partir do século XIX, do século XX. Né? Então, nós temos uma língua que é toda nossa. Nós temos maneiras de ver o mundo, de sentir as coisas que pertencem exclusivamente aos brasileiros, que fazem parte da cultura brasileira. Então, cada vez mais, nós precisamos colocar a nossa língua, o nosso português brasileiro, ao lado das grandes manifestações culturais que são nossas. Ninguém chama a literatura brasileira de literatura portuguesa. Os nossos autores, os nossos grandes escritores são nossos, fazem parte do nosso cânone, da nossa literatura brasileira. A mesma coisa acontece com a música, com a culinária, com todas as manifestações culturais. Então, a língua é a mesma coisa. Nós temos a nossa língua, a nossa maneira de falar e precisamos cada vez mais valorizar essa maneira de falar e não tentar ficar imitando uma língua como a dos portugueses, falada do outro lado do mundo, né? Do outro lado do Atlântico, por pessoas que vivem em outro país, em outro contexto, em outro meio ambiente, com outras histórias, com outra cultura. Então, nós precisamos valorizar cada vez mais aquilo que é tipicamente nosso. Muitas pessoas nos perguntam quais são as diferenças entre o português brasileiro e o português europeu.
Na verdade, para muitos linguistas, tanto brasileiros quanto portugueses, nós poderíamos já chamar de duas línguas diferentes. São muito aparentadas, é claro, têm muitas coisas em comum, mas, mesmo do ponto de vista estrutural, essas línguas apresentam grandes diferenças. Para começar, na questão fonética, é a coisa mais audível nessas diferenças. Quando um português abre a boca para falar, nós imediatamente reconhecemos que não é um brasileiro. Por outro lado, um brasileiro de qualquer região, quando abre a boca para falar, nós reconhecemos imediatamente que ele é brasileiro, mesmo que não seja da mesma região nossa, mesmo que traga um sotaque ou um vocabulário diferente da nossa. Então, já no plano fonológico, fonético, o português brasileiro e o português europeu apresentam grandes diferenças. Então, nós precisamos ver essas diferenças do ponto de vista do sistema linguístico e não apenas na superfície das coisas, como muitas vezes aparece. Muitas vezes, em livros didáticos ou em matérias de jornal, de revista, as coisas se limitam ao vocabulário. Então, as brasileiras usam calcinhas, as portuguesas usam cuecas. Os brasileiros entram na fila, os portugueses entram na bicha e por aí vai. Uma coisa assim meio folclórica, meio engraçada para chamar a atenção e as pessoas rirem um pouco disso. Mas, na verdade, essas diferenças, como eu disse, são de fundo linguístico. Nós temos grandes distinções na sintaxe, na semântica, na pragmática, na maneira como nós obtemos efeitos de sentido por meio da linguagem. Então, muitas vezes, o mesmo enunciado, com as mesmas palavras, na mesma ordem, proferido por um português e proferido por um brasileiro, tem sentidos bastante distintos. Português é muito difícil. Essa ideia de que o português é muito difícil tem a ver justamente com a nossa tradição escolar muito enraizada na gramática normativa, naquela decoreba de nomenclaturas, naquela análise sintática de frases descontextualizadas. Então, a ideia de que português é muito difícil precisa ser desconstruída a partir mesmo da noção que nós temos do que seja português. Porque muitas pessoas acham que esse rótulo, esse nome português, só se pode aplicar a um conjunto de frases, de maneiras de dizer, né, que estão codificados ali naquele livrinho chamado gramática, como uma espécie de lei, né? Então, do ponto de vista linguístico, isso não faz nenhum sentido. Nenhuma língua é difícil para os seus próprios falantes. O português vai ser difícil para um estrangeiro que esteja chegando aqui agora, que esteja tentando aprender a língua, ou para alguém que está em outro país tentando aprender uma língua, assim como para nós é difícil aprender húngaro, russo, tailandês ou qualquer outra língua. Mas a nossa língua materna, aquela na qual nós somos criados, aquela que nós começamos a aprender desde o útero da mãe, né? Quando a mãe fala com a gente ainda dentro da barriga, essa língua não é difícil para nós. Nós entendemos tudo que é dito nela, nós temos ampla facilidade de circulação e de comunicação dentro dessa língua. O que as pessoas consideram dificuldades, na verdade, não tem a ver com o uso da língua, com a eficiência do falante nativo em aprender, em usar a sua língua, né? Essas supostas dificuldades têm a ver com essa codificação da língua, com essa ossificação, digamos assim, essa fossilização da língua que é feita pela pedagogia tradicional e que aparece nas gramáticas normativas, nas gramáticas tradicionais. Então, para muitas pessoas, saber português é saber o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de particípio, por exemplo, né? Como se isso fosse uma espécie de saber esotérico, né? Uma coisa assim que só alguns iluminados dominam. Como isso, de fato, não se reflete na intuição do falante, naquilo que ele realmente sabe, né? Como isso não é necessário também saber, as pessoas, em geral, acreditam que português é muito difícil, que só algumas pessoas conseguem aprender isso. Então, nós precisamos começar a rever também esse mito, né, para que possamos elaborar cada vez mais uma educação em língua materna que leve em conta o saber prévio, o saber intuitivo, o grande e poderoso conhecimento que cada pessoa tem da sua própria língua materna. Uma criancinha de 6, 7 anos, por exemplo, no Brasil, sabe toda a gramática da língua portuguesa. Ela não se confunde de jeito nenhum. Você nunca vai encontrar uma criancinha brasileira nascida e criada aqui que vai confundir, por exemplo, o artigo definido. Ela nunca vai dizer o casa amarelo, ela sempre vai dizer a casa amarela.
Ela nunca vai dizer, eu chegarei ontem, porque isso vai contra a intuição linguística dela. Ela já domina todos esses mecanismos de expressão, de interação social por meio da linguagem. Então, são essas coisas que a gente precisa começar a valorizar, o conhecimento que todo mundo tem da sua própria língua, para depois começar a pensar no que realmente é difícil em termos de língua. As dificuldades que a gente vai encontrar são de outra natureza, né? São da natureza, por exemplo, do domínio da escrita, da produção de determinados gêneros textuais que exigem maior concentração, maior monitoramento, maior conhecimento de vocabulário, né? Então, a escola tem que aproveitar o saber linguístico prévio, que todo mundo já traz quando entra em sala de aula, e ampliar esse repertório, contribuir para que a pessoa desenvolva aquilo que ela já sabe, e não, como faz a pedagogia tradicional, de tratar o aluno no primeiro dia de aula como se fosse também o primeiro dia em que ele vai entrar em contato com a língua verdadeira, como se tudo que ele aprendeu na família, na cultura, na comunidade dele não prestasse, fosse uma língua estragada, uma língua inútil que tivesse que ser reformada, consertada e por aí vai. Então, a grande transformação que a pedagogia linguística moderna propõe é essa: aproveitar o saber linguístico do aluno, reconhecer esse saber como uma coisa muito importante e desenvolver cada vez mais. A respeito desse mito da suposta dificuldade do português para os brasileiros, vamos ouvir o depoimento de uma pessoa que sabe muito bem do que está falando. Olha, não há língua fácil ou difícil. Essa afirmação de que o português é uma língua muito difícil é um mito. Para mostrar isso, bastaria lembrar que em qualquer parte do mundo, as crianças, por volta de 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos, aprendem a falar a língua da sua comunidade sem nenhuma dificuldade. E assim também é no Brasil, né? As crianças aprendem a falar, por volta dos 2 anos, aprendem a falar português sem nenhuma dificuldade. As línguas, não existe então uma língua fácil, uma língua difícil, uma língua primitiva, uma língua simples, uma língua complexa, né? Todas as línguas, e essa é uma manifestação bonita, né, da inteligência humana, do cérebro humano, todas as línguas se equivalem, né? Todas elas são complexas, todas elas evidentemente têm organização, mas elas se equivalem. Então não há essa complexidade, não há essa dificuldade. A língua é complexa, mas todas são, ela não é difícil, ela é apenas complexa e todas se equivalem. O que nós poderíamos dizer é de onde veio esse mito de que o português é difícil, e na minha opinião ele vem da forma como se ensina o português no Brasil. Nós ensinamos uma língua artificial, né, que não tem nada a ver com a realidade linguística das nossas crianças e dos nossos jovens, e nós insistimos numa gramática totalmente anacrônica. Então, em vez de estimular, de animar e de entusiasmar os estudantes pelo estudo da língua portuguesa, nós afastamos os estudantes, né, criando aí um bicho papão, né? Isso é que perturba a nossa relação com a língua. Como vocês podem ver, existe um certo consenso entre os estudiosos da linguagem em relação a esse mito da suposta dificuldade do português para os brasileiros. Então, as pessoas que estão começando a se formar, a estudar, a entrar nesse mundo da linguagem, do ensino da língua, têm que rever essas ideias e traçar novas diretrizes para o ensino. Essa dificuldade tem exatamente a ver com a nossa tradição escolar. A nossa tradição escolar, em vez de se preocupar em ensinar as pessoas a ler e a escrever com competência, tradicionalmente tenta transformar cada estudante numa espécie de professor de português. Isso quer dizer o quê? Em vez de fazer as pessoas lerem e escreverem durante os 11 anos do ensino fundamental e médio, muitos professores de português ainda gastam preciosas horas com análise sintática, com decoreba de nomenclatura, com análise morfológica, como se isso fosse levar alguém, de fato, a ler e a escrever com eficiência, com criatividade, com imaginação. Então, é daí que vem esse problema. As pessoas passam muito tempo tentando aprender o que é um sujeito indeterminado, um sujeito oculto, um adjetivo epiceno, e não aprendem aquilo que realmente deveria ser a missão número 1 da escola, que é o letramento, ou seja, inserir os aprendizes na cultura escrita da nossa sociedade.
E esse tipo de trabalho se faz como? Lendo e escrevendo. Pode parecer óbvio, mas a grande descoberta da pedagogia moderna para a língua é isso. Só se aprende a ler e escrever lendo e escrevendo. Só que antigamente as pessoas achavam que para ler e escrever, primeiro, elas tinham que decorar toda a nomenclatura gramatical, saber fazer a análise sintática do hino nacional brasileiro ou dos Lusíadas de Camões, para um dia, talvez, quem sabe, conseguir escrever um texto bonito, inteligente e criativo. As pessoas sem instrução falam tudo errado. A sociedade brasileira, pela sua própria formação histórica, é muito elitizada, muito hierarquizada. Então, nós temos a pior distribuição de renda do mundo, apesar de sermos uma das maiores economias capitalistas do planeta, e essa distribuição de renda também se faz, ela aparece na desigual distribuição do acesso à escolarização, à leitura, à escrita e por aí vai. Então, o que nós realmente detectamos no Brasil é que as pessoas que têm acesso à cultura letrada, à escolarização, também têm acesso a um modelo de língua mais próximo daquele que é considerado o correto, o padrão, o literário. Enquanto as pessoas que não têm este acesso à escolarização, e que são a maioria da nossa população, né, as pessoas da zona rural, das grandes periferias deterioradas das nossas cidades, essas pessoas falam uma língua, um português brasileiro, muito diferente daquele que é o que se espera, o que está previsto nas gramáticas tradicionais ou mesmo na linguagem literária. Só que nós temos que ter a consciência científica de que essa maneira de falar das pessoas humildes, das pessoas analfabetas e semi-analfabetas, também tem uma lógica linguística. Nós podemos ver um exemplo disso que eu estou dizendo, da lógica científica, da lógica linguística que existe na maneira de falar das pessoas sem instrução, olhando um quadro em que nós vamos encontrar palavras que são consideradas corretas, bonitas, do português padrão e a sua origem etimológica. Como se pode ver neste quadro, a palavra branco, que é correto em português hoje, vem de uma forma germânica blanc. O mesmo acontece com brando, do latim blando, cravo, do latim clavo, dobro, do latim duplo, e assim por diante, como aparecem nas palavras que estão neste quadro. O que é que esse quadro ensina para a gente? Ora, ele ensina que, desde muito tempo na língua portuguesa, existe uma tendência em transformar os encontros consonantais com le em encontros consonantais com re. Isso tem até um nome técnico na linguística histórica, se chama rotacismo, por causa do nome grego da letra R, que é rota em grego. Então vejam, assim como o latim blando virou brando, hoje em dia nós encontramos, numa grande quantidade de brasileiros, a pronúncia Cláudia para Cláudia ou broco para bloco. O que está acontecendo? Essas pessoas são ignorantes, elas não conseguem falar direito? Não é nada disso, né? Na verdade, elas estão levando adiante uma tendência fonética muito antiga na língua portuguesa. Então, o que nós realmente temos é o prosseguimento de uma tendência histórica do português. De fato, as pessoas que dizem broco, inglês, frauta, como eu já tinha explicado, estão dando continuação a essa tendência histórica da língua portuguesa. E se nós compararmos essas formas linguísticas com outras línguas da mesma família românica, que é a família das línguas nascidas do latim como português, nós vamos encontrar outros exemplos em outras línguas em que esse mesmo fenômeno se repete. Encontros consonantais com le se transformam em encontros consonantais com re. E mesmo na literatura clássica, nós encontramos essa hesitação. Nos Lusíadas de Camões, por exemplo, nós encontramos a palavra pruma, encontramos o verbo publicar, inglês, exatamente como falam hoje as pessoas sem instrução, as pessoas que não têm acesso às novas formas que foram codificadas e padronizadas depois de Camões. Agora, abusar e arrastar a mala, não faço. Não faço porque não paga a pena. De primeiro, quando era moço, isso sim. Já fui gente. Para ganhar aposta, já fui de noite, fora as Dora em cemitério.
Quando a gente é novo, gosta de fazer bonito, gosta de se comparecer. Hoje não. Estou procurando sossego. O lugar onde melhor se fala português do Brasil é o Maranhão. De fato, em cada lugar, em cada país, existe este mito de que em alguma cidade, em alguma região deste país, as pessoas falam melhor a língua nacional. Isso, como todo mito, não tem nenhuma razão de ser, não tem nenhuma fundamentação científica, se baseia exclusivamente em questões culturais, em prestígio de algum lugar em relação a outro. Então, no caso do Brasil, não sei porquê, não sei quem foi que disse isso, mas surgiu essa ideia de que no Maranhão se fala melhor o português. E os próprios maranhenses costumam se orgulhar muito disso. Eu acredito que isso se deve a um fato único, que é o uso do pronome tu, que os maranhenses fazem, com as flexões da concordância clássica. Então, os maranhenses usam tu vais, tu fizeste, tu foste, tu queres. Então, por causa desse único traço que se assemelha ao português de Portugal, ao português europeu, as pessoas criaram esse mito de que os maranhenses falam melhor do que o resto dos brasileiros. Na verdade, ninguém fala melhor do que ninguém. Todas as formas de falar, todas as variedades linguísticas são instrumentos de comunicação perfeitamente eficientes, adequados para atender às necessidades de interação social daquela comunidade que fala daquele jeito. Então, os maranhenses falam muito bem o português do Maranhão, os cariocas falam maravilhosamente bem o português do Rio de Janeiro, os paranaenses falam perfeitamente o português do Paraná e assim por diante. Não podemos atribuir a uma classe social, a um grupo profissional ou a uma região o título de o melhor português do Brasil. Todos os brasileiros falam muitíssimo bem a sua língua, de acordo com a sua cultura, a sua herança cultural, o seu meio ambiente, o lugar em que eles estão, a sua história e por aí vai. De fato, em muitos